Salve! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Cá Entre Nós. Eu sou Angélica, para quem é de Angélica, Jaqueline, para quem é de Jaqueline. Cá Entre Nós, é você que escolhe. Aqui, cá entre nós, quem é que não gosta de uma boa poesia, hein? Quem é que não gosta de ficar sonhando em meio às letras, em meio às coisas maravilhosas que a literatura pode nos trazer? Pois é, o nosso tema de hoje vai abordar a poesia. E o nosso convidado é marido da Sandra, é pai da Yasmin, é tutor do Pipoca, analista de sistema de gestão da qualidade de uma multinacional e graduando em letras. Nas horas vagas, ele tem horas vagas, viu? Observa o mundo e registra em poemas, contos ou crônicas. É membro acadêmico da Academia Luziense de Letras e Artes, autor dos livros E Se For Poesia? Sobre os Nossos Dias e Alguns Desejos e Meu Grito, além de participações em várias coletâneas. Autor do blog Bendita Existência, finalista do Prêmio SESI de Literatura, promovido pela FIENG em 2015, integrou por 2 anos a banda de música Benício Moreira, a mais antiga e tradicional da cidade de Santa Luzia, aqui de Minas Gerais. Já integrou a CIAPENG, Sindicato dos Artistas Plásticos do Estado de Minas Gerais, e mantém o site www.rabiscoepoesia.com.br. Com vocês, Jefferson Lima. Seja bem-vindo, Jefferson. Olá, Jaque. Prazer estar com você. Para mim que sou de Jaque. Né? Você é de Jaque, né? Isso mesmo. Isso. É um prazer estar aqui com você. Parabéns pelo projeto. Estou muito feliz de prosear com você aqui. Eu estou muito feliz. Estou sentindo honrada em ter você aqui no Cá Entre Nós, para a gente falar um pouquinho sobre esse olhar da poesia. Entender como que uma pessoa que trabalha de butinão o dia inteiro na indústria, debaixo de tanta pressão, de tanta coisa, consegue se libertar e se entregar à poesia, se entregar à arte, se entregar a tantas coisas maravilhosas. A gente precisa olhar para dentro também, né, Jaque? E precisa disso para respirar, sentir a vida e tocar em frente, né? Quem vê butinão não vê poesia, né? Quem vê butinão não vê coração não, filho. Exatamente isso. É engraçado porque também sou da área de indústria, né? Há muitos anos, há mais de 20 anos, e às vezes fazendo auditorias e conversando com as pessoas dentro da indústria, a gente descobre talentos assim, incríveis. A gente descobre artista plástico, músico, guitarrista, pessoal do rock, pessoal do samba, pessoal do bolero, né? Escritores. Tem muito artista na indústria. Tem muito artista na indústria, exatamente. Exatamente. E é isso mesmo, né? A gente faz aquilo que precisa para ganhar a vida e aquilo que a vida nos ganha. Exatamente, exatamente. E conta para nós, Jefferson, um pouquinho sobre essa sua trajetória no mundo das letras. Então, Jaque, eu sempre fui, desde criança, um rato de biblioteca, né? Desde criancinha, eu sou de João Molevade, e a professora do primário, já no primeiro aninho, levava-nos à biblioteca toda semana, era uma vez a semana, a gente poderia escolher um livro para ler durante a semana. E eu comecei, no segundo ano a professora já não levava, mas eu ia sozinho e criei esse hábito. Então eu cresci sendo um bom leitor. Mas que iniciativa excelente dessa professora, né? Hoje em dia a gente não vê mais isso. A gente quase não vê isso. A biblioteca, tinha uma biblioteca pública perto da escola, uma praça em frente. E nós fomos lá um dia em fila, os menininhos de 7 anos em fila. Todo mundo fez a fichinha na biblioteca e dali começamos a pegar um livro por semana. E eu virei um menino esquisito, que eu cresci sempre com um livro debaixo do braço, sabe? Né? Isso era muito legal. E ali, aos 9 anos, eu já era destaque em redação na escola. Então eu cresci gostando de escrever, rabiscar alguma coisa. Mas foi só depois dos 20, ali nos 19, 20 anos, que começou mesmo essa coisa de escrever poemas e guardar, sabe?
Sei. escrever alguma coisa ali, guardar para depois ver o que era aquilo e começar a catalogar os escritos, que depois desembocou no meu primeiro livro, em antologias e por aí vai. Que maravilha! E qual que é a sua lembrança na infância de um livro que te tocou? Porque assim, os livros eles vão passando por uma evolução à medida que a gente vai crescendo, né? Aham. Eu lembro que na quarta série eu sempre tive várias histórias com meu nome, Uhum. porque minha família sempre me chamou de Jaqueline. Então, socialmente, eu sou Jaqueline. Só que na escola e no trabalho, eu sou Angélica. Então, assim, metade da humanidade me chama de Angélica, metade da humanidade me chama de Jaqueline. Mas eu sempre fui Jaqueline, eu sou Jaqueline, né? E, e eu lembro que quando eu comecei a conhecer o meu nome, quando eu comecei a entender um pouco o que é Angélica, né, o que representa Angélica para mim, a minha professora entregou um livro para a gente ler que chamava A Cegonha Angélica. E aí e era a protagonista do livro, né? Era a cegonha que se apaixonava por um porquinho. E foi uma das formas que eu tive de gostar do meu nome. Olha só que bonitinho. Foi por meio do livro, né? O Uhum. livro me ajudou a gostar do meu nome, né? E aí vai evoluindo, né? À medida que a gente vai que vai crescendo, que vai chegando, os livros eles vão evoluindo conosco, né? A gente começa com aqueles Bom, mais infantis, né? E depois a gente vai buscando livros mais punk uhum. para ler, né? É, E na sua infância, qual livro te tocou? então, eu vou dividir isso em umas 4 partes, que é o seguinte, nessa fase das bibliotecas, de infância, o primeiro livrinho que eu peguei, eu não esqueço dele, que chamava Os Três Desejos, e que era uma história bobinha de uma pessoa que acha uma lâmpada mágica, uma família muito pobre, e esfrega, vem os gêmeos, eles têm que escolher o que eles vão, os desejos que eles querem. E é claro que a mulher pensava é, numa ascensão social da família, né? Conseguir melhorar a casa e tal, o emprego, esse tipo de coisa. Mas o homem era doido para comer salsicha. E nessa briga, um pede salsicha, a salsicha não, aquele negócio. Dali a pouco eu quero que a salsicha prega no seu nariz. E dali a pouco era um dos desejos, acabou sendo um dos desejos atendidos. Era uma comédia muito besta, mas sobre essa coisa do poder de escolha, da sabedoria da escolha e do essencial. E esse livrinho me marcou muito. Já em casa, tinha um livro velho lá das minhas irmãs, que era O Menino Azul da Cecília Meirelles. Ah, E que eu li ali alguns poemas da Cecília, tinha o Menino Azul vestido de Laura, sabe? E eu sei. amava ler esse livro. Nisso aí foi a porta de entrada da poesia. E mais na frente, ali pelos 9 anos, 9, 10 anos, o Mágico de Oz me pegou. Acho Ah, que eu li o Mágico de Oz umas 3, 4 vezes. Que eu amava o Mágico de Oz. E mais na frente a série Vagalume, A Ilha Perdida, me pegou muito, né? para gostar de ler, né? Né? Isso, exatamente, da série para gostar de ler, da coleção Vagalume. Nossa, isso assim, eu li muito esses livros. E aí foi construindo quem você é, né? Aí foi construindo. E E olha você só, conseguiu eu passar fui. isso para Yasmin também? Yasmin é uma grande leitora. Entendeu? Que bom! Yasmin, eu estou aqui no espaço que é a biblioteca particular que eu tenho aqui em casa. E Yasmin também, a escrivaninha dela é cheia de livros em cima. Ela já leu muito Agatha Christie, passou pela fase Cullen Hoover agora, né, recentemente. Ela tem uma coleção de Júlio Verne, um box de Júlio Verne. Ela Ah, lê que legal! bastante. E atualmente, aos 17 anos, está lendo Saramago, As Intermitências da Morte. Caramba, o É, Saramago é pesado, né? Ela é não nova. é? É. É. Tá lá debulhando Saramago. Legal pra caramba. Gosto muito de ler. E o interessante, eu fiz um curso técnico em Química, lá em João Molevade. E nesse curso, nós tínhamos também aulas de português e literatura. Que ainda era junto com o ensino médio, né, tal, nos anos 90, ali, final dos anos 90. E eu lembro, curso técnico em Química, uma sala com 50 alunos, ali 90% com a cabeça de exatas, por isso que escolheram um curso técnico em Química, né?
e a professora lendo Lembrança de Morrer, do Álvares de Azevedo. E quando termina o poema, eu estou emocionado, chorando. Todo mundo olhando para você e falando assim. Eu ali despistando, né? Tentando esconder a emoção. E, inclusive, essa professora acabou prefaciando meu primeiro livro. Olha que maravilha. E se for poesia? Se for poesia. Esse livro aqui. Com dedicatória. Isso aí. Né? Deixa eu então, ver. Olha. A professora Ione Paiva. Ione Paiva. Que maravilha! Engraçado como que os professores eles têm uma presença forte na vida da gente, né? Como que eles marcam a vida da gente, né? Marcam muito. Né? Assim, nessa questão de leitura, na questão da sensibilidade, na questão da construção de quem nós somos, os professores são fantásticos. Exatamente. Né? E como foi construir esse livro? Esse foi o primeiro. Quando é que ele é de quando? Ele é de 2017. 2017. Eu tinha muita... Só, a gente fala sobre livros e tudo mais, mas as pessoas não fazem ideia de como é difícil lançar um livro nesse país. Como é difícil, né? Você não tem incentivo, tem que ser tudo do seu bolso, a edição, a editoração, a gráfica, o lançamento. Então, assim, falar que você lançou um livro parabéns, é uma conquista, porque não é muito fácil, não é fácil. Verdade. E assim, eu acho que como muita gente, eu tinha muita vergonha dos meus textos. Eu escrevia e guardava, né? Foi na época do finado Orkut. Eu lembro do finado Orkut. E eu comecei a entrar em umas comunidades de poesia e postar um texto ou outro ali. E acabou funcionando, e eu fui convidado para participar de antologias. E através dessas antologias eu conheci a dona dessa editora Delicata. Participei de algumas antologias com ela e ela acabou me convidando para escrever um livro e tal. Já faz um livro solo seu e tudo. E aí que eu juntei meu material. Aqui tem escritos lá dessa época da juventude, lá dos anos, final dos anos 90, início dos anos 2000. Tem coisas aqui recentes, a partir de 2010, né? Entre 2010 e 2017, as minhas vivências, e eu fiz uma mistura e compus esse livro. E assim, o primeiro livro, quando a gente vê o livro chegando, quando ele sai da editora, que você abre a caixa e pega o livro na mão, é indescritível, né, gente? É um filho, não tem como. É um filho. É muito bom, né? É muito bom porque você faz sem intenção de sucesso, você faz com intenção de sonho. Exatamente. Não é? É a realização de um sonho. Você vai vender, você vai publicar, a gente não está preocupado com isso. Você não pensa se vai fazer outro depois, se vai dar sequência, nada. Você só pensa em curtir aquele momento. Curtir aquele momento. E aqui tem um... Quando eu comecei a fazer o curso de engenharia mecânica, eu tenho essa pegada das exatas, mas eu tenho a pegada da poesia, das artes, né? E eu gosto de, na primeira página de cada caderno meu, escrever uma poesia. Ou uma poesia minha, ou de algum amigo, ou de alguém que para mim foi importante e tal. E o Jefferson Lima deve estar nos 6 cadernos meus. É sério? Obrigado. Deve estar nos 6 cadernos, assim. Eu não vou dizer que as matérias sejam muito sedutoras, viu? Deve estar numa termodinâmica, sabe? Resistência dos materiais. Mas para quebrar um pouco, né? Essa questão sisuda do cálculo, a primeira página do caderno é uma poesia. Que legal, Isaac. Bom saber disso. Bom saber, né? E nesse livro aqui, E Se For Poesia, do Jefferson, tem uma poesia muito bacana que chama Trem de Minas. Lá, vou ler o primeiro trecho. Lá vem o trem das montanhas. Vem lá de Minas Gerais. Lá vem o trem cheinho de mineiros. Cada mineiro com seus trem.
Gente, isso é fantástico. É maravilhoso. Parabéns, Jefferson. Obrigado. E desse texto tem até uma história dele, porque em 2019, esse texto foi solicitado pela rede. Ah, gente, é uma rede, agora esqueci, de São Paulo, de livros didáticos, que me pediu para usar trechos desse poema no livro didático do terceiro ano do Ensino Fundamental 1, a rede Poliedro de ensino. Aí ele entrou no livro de 2020, 2021, não me lembro, com esse trecho aqui que fala da... Minas tem trem gostoso, trem de dar água na boca. Tem frango com quiabo na panela de pedra, tem pão de queijo quentinho e café no bule. Tem queijo Minas molhadinho. Isso entrou no livro didático, terceiro ano de ensino fundamental, da rede Poliedro de ensino. É um prêmio, né? Um prêmio, tá doido. É um prêmio para você, né? E eu acho que é para isso que a gente escreve, sabe? Eu acho que mais se conseguir muitos leitores, se você chega no livro didático, isso faz diferença na vida de uma pessoa, né? Na vida do pequenininho ali que leu isso. Ele já deve estar pensando no franguinho com quiabo, e às vezes ele nem sabe o que é um frango com quiabo, porque não é de Minas. Ele não é de Minas, ele não sabe, e a gente chamando isso de trem, né? Isso aí vai fazer parte da formação dele de alguma forma. Que maravilha, que delícia isso, hein? Achei muito legal, fiquei muito feliz com isso. E aí você fez o lançamento em 2017, você já estava na Academia de Letras? Ou estava entrando? Eu estava entrando na academia, eu estava chegando para a academia quando lancei esse livro. Acho que entrei em 2016, em 2017 eu lanço o livro. Lança o livro. E aí já participa da primeira coletânea da Academia de Letras. Exatamente, Sagrado e Profano. O Sagrado e Profano, né? Exato. E aí me conta um pouquinho o que foi entrar para a Academia de Letras, se já fazia parte de outra ou não. Não. A academia foi até por intermédio do Antônio Eliseu que nós nos conhecemos no Prêmio César de Literatura em 2015, que você citou. Nós fomos finalistas do prêmio e ali fizemos uma amizade. E aí, mais pra frente, uns meses depois, ele me fala que tá formando uma academia de letras e tal, que era para eu ir numa reunião. Eu fui a partir da segunda reunião da academia, que a primeira foi lá no auditório do SESI, né? Sim. E a segunda já foi no Solar da Baronesa, me parece. Sim. E essa reunião no Solar eu já estava, eu já fui lá conhecer. E para minha surpresa, chego lá, tinha o professor França como presidente, que foi meu professor de português e literatura no cursinho pré-vestibular. Meu Deus! o mundo é tamanho de uma cabeça de alfinete. Exatamente. Né? E ali eu já conheci a academia e estou lá até hoje, muito feliz, participei de todas as coletâneas, dos saraus, dos grandes projetos da academia, estamos juntos. A gente tem que fazer um sarau online. Precisamos. Que foi uma coisa que eu fiz muito na pandemia, né? Eu participei muito de sarau online na pandemia. Foi muito legal para conhecer muita gente e foi muito gostoso. Isso aí. Aí você lança esse livro, né? E se for poesia, entra para a Academia de Letras, começa a participar de coletâneas. Mas você já participou de outras coletâneas também? Quantas coletâneas ao todo o Jefferson já participou? Você tem tudo quanto é lugar, né? São mais de 30. Mais de 30? São mais de 30. Mais de 30 coletâneas. Que coisa maravilhosa. Tudo com suas poesias. Com poesias, com contos, com crônicas. Inclusive agora, no próximo dia 29 de março agora, estamos lançando uma coletânea, a primeira do blog Bendita Existência. E lá eu estou com um poema e 4 crônicas. Poxa vida, que legal. Mais de 30. E não é muito fácil, não, né? Que coisa ótima! Eu gosto, os projetos coletivos, Jaque, além de divulgar literatura, né? É muito bom para você fazer contato. Esse network aí literário, ele funciona muito bem nas coletâneas. Você conhece gente de outros lugares, gente com outros estilos de escrita, e ali, à medida que você divulga o seu trabalho, você também conhece o trabalho de outros, se aprimora. É muito bom o trabalho coletivo. Nossa, muito bom mesmo.
A primeira coletânea que eu participei foi da academia, né? O Sagrado e Profano. E eu fiquei encantada, eu fiquei muito encantada, né? Primeiro por ser um trabalho coletivo, por ter visões tão diferentes, né? Por ter essa mistura, né? Você joga tudo numa panela, mistura, e as pessoas pensam de formas diferentes dentro de uma coletânea. Várias formas de desenvolver o mesmo tema, é muito legal, né? É muito rico, muito rico. Muito. E aí, seguindo, você vai partir para o seu segundo livro. Esse já é de 2021. Sobre os nossos dias e alguns desejos. Esse aqui eu tenho ele também. Esse aqui já é um livro ali da pandemia, né? Na pandemia, aquela coisa, foi todo mundo para dentro de casa, com medo danado, né? E foi onde eu mergulhei em saraus online. Eu participei de 2 projetos muito legais. Um aqui de Belo Horizonte, que foi desenvolvido idealizado pela Francine Poeta, de Belo Horizonte. E era um sarau que ele rodou durante todas as quintas-feiras à noite, durante 53 semanas sem interrupção. E no final encerrou um ano inteiro. E encerramos o projeto com o lançamento de uma coletânea desse projeto. E aquilo dele era quase uma sessão de terapia, sabe? Porque a pandemia mexeu com todo mundo, né? Mexeu com todo mundo. E era um momento ali para a gente falar poesia, para a gente conversar, para a gente mergulhar ali no sentido dos textos. E foi muito bom. E tinha um projeto também do Mauro Brandão, que era de Caeté, o já falecido Mauro Brandão, que era um projeto que chamava O Ato de Escrever. E ele tinha um sarau online, mas só que o sarau do Mauro acontecia uma vez por mês. Tinha hora para começar, nunca tinha hora para terminar. Éramos 3, 4 horas de sarau. Com gente do Brasil inteiro. Isso desenvolveu uma rede com gente de Boa Vista, em Roraima, gente do interior de São Paulo, gente do Rio, da Bahia. De tudo quanto é canto aparecia gente no sarau do Mauro, sabe? Sei. E era muito legal. E nessa época, eu resolvo juntar, ainda com o tempo em casa, juntar textos que eu já tinha com textos recentes. Aí eu já estava numa pegada muito mais também de crítica social, né? E aí eu junto e faço esse livro. E esse livro foi feito com lançamento online. É um livro que eu fiz que depois eu olhando assim, gente, eu fiz isso, é um livro que eu gosto demais, esse livro. Ilustrações de Eduardo Museu, aqui de Santa Luzia também. Né? Olha as ilustrações aí, de museu, olha aí. O museu é fantástico, né? E essa capa do livro é um desenho de 2013, de uma época que eu fazia aula de pintura em tela. E uma menina lá estava fazendo aula de desenho para um vestibular. E ela rabiscou isso, a caneta, e já ia jogar fora. Ela estava só esperando uma avaliação de uma atividade dela, ela rabiscou isso. Eu falei, não joga fora não, com isso vira capa de livro. E virou capa de livro Isadora Soares. Virou capa de livro em 2021. Quase 10 anos depois. E é um livro, para mim, cheio de significado. Ele tem uma pegada de início um pouco romântica, depois ele vai muito para questões sociais e questões existenciais. Aí muito fruto do momento que nós estávamos vivendo, né? Que não tinha como não refletir na escrita. Ela tinha os cabelos castanhos encaracolados. Os olhos eram cor de mel. E falava com um chiado bonitinho. E como gostava de rir. Tempo que volta. Miriam Tomás, essa menina, esse poema eu fiz para uma menina que eu reencontrei nessa época, porque nós estudamos junto quando nós tínhamos 9 anos de idade. E aí tem a história de um pastel que eu peguei dela e tal, sabe? Nós brigamos e ficamos sem conversar por anos. a ideia de criança. Né? E na pandemia, por acaso, nos encontramos nas redes sociais.
eu já estava para mandar o livro para a editora, acabei fazendo esse texto e incluí no livro. A vida é a arte do encontro, né? A Embora arte do encontro. tantos desencontros pela vida. A arte do encontro, né? E aqui também eu coloquei um texto que eu gosto muito, que aí já foi daquele período da pandemia, que é um texto que eu considero que acaba sendo para todos os momentos, quando a gente fala em tomada de consciência que nossas atitudes, elas têm consequências, né? Que é o poço. A gente cavou fundo, mas foi a gente que caiu. A gente cavou o poço, mas foi a gente que caiu. Foi a gente que cavou fundo e foi a gente que caiu no poço. Foi a gente que cavou o poço, foi a gente que caiu no fundo. A gente cavou até cair. Um poço de fundo profundo. Porque o poço que a gente cavou foi o fundo que a gente caiu. A gente só caiu no fundo porque a gente cavou um poço. A gente cavou, a gente caiu, era fundo, a gente sabia. Cavou, caiu. Cavou, caiu. Muito bom. E foi uma época, né, assim, que bom que você conseguiu transformar esses 2, 3 anos de pandemia em algo produtivo, em arte, em beleza, né? Mas foi uma época realmente que deixou marcas em todas as pessoas. Né? Sim, muito. Na pandemia não foi fácil. Sobreviver à pandemia, eu não falo assim, só a questão da doença, do Covid em si, mas sobreviver psicologicamente. Eu acredito que até hoje as pessoas ainda estão afetadas pelo que passou, né, nesses anos de 2020, 2021, 2022, né, da pandemia. Eu acredito, Jaque, que de alguma forma todo mundo saiu um pouco sequelado daquele período, né? Eu acho que todo mundo, de alguma forma, quando olha para trás, fala assim, nossa, né? Ninguém saiu muito normal daquele turbilhão, não. Ninguém estava bem. Ninguém estava bem. Ninguém estava bem, né? E viver com medo não é bom, né? Exatamente. Por isso que a arte vem para nos libertar, né? Exato, precisa sair para algum lugar. A gente tem que ter. Eu falo que a gente tem que ter hobbies na vida, sabe, Jaque? A gente precisa disso para suportar. Ferreira Goulart falava isso, né? Que a arte só existe porque a vida em si não basta, né? A vida em si não basta. O Ferreira Goulart falava uma coisa também que é muito interessante, né? Que ele explodia, aí colocava tudo na poesia e passava a ser problema do outro. Exatamente. Boa. Não é mais problema meu, agora é problema do outro, né? Exato. Eu já me livrei disso, já coloquei no papel. Agora que o outro que se resolva com os meus problemas. Quem lê, absorva como puder, né? Quem lê, que absorva, que se resolva com os meus problemas. Eu já resolvi escrevendo. Exato, exato. Essa que é a liberdade que a poesia nos traz. Né? Amo Ferreira Goulart. Gosto Eu muito. também amo Ferreira Goulart. Né? Acho que Maranhense, né? Ele traz algumas histórias da formiga. Você conhece a história da formiga? Não lembro. As formigas foram excomungadas pela igreja. Eu não tenho a história aqui, mas outro dia eu consigo. Vou pesquisar essa história dele. Vai pesquisar. Ele conta que as formigas elas estavam danificando alguma coisa na igreja e o padre excomungou as formigas. Elas não são mais parte do cristianismo maranhense. Deixa aí nos comentários para ver se eu estou falando certo, gente. Mas eu acho que é por aí mesmo. O pessoal aí do Maranhão vai me ajudar. Muito bom. Muito bom, né? E aí, depois você escreveu Meu Grito. Esse Meu Grito foi logo na sequência. Já foi 2022. Foi assim, um depois do outro, né? Um depois do outro. Meu Grito é um livro de contos, né? Deste livro aqui. Que é um livro de contos contemporâneos. Capa de Adriano Borsari, nosso amigo em comum, né? Adriano! Entendeu? E assim, é um livro que tem uma pegada social também bastante forte, mas aqui eu ficcionei muita coisa das vivências que a gente tem, né? Tem histórias baseadas nas vivências familiares, com a minha mãe, com minhas irmãs. Tá?
muita reflexão a respeito dessa imagem que tentamos passar pela internet, né? E tentamos nos vender o tempo todo como produto. E é um livro bem bacana. Né? A felicidade vendida nas redes sociais, né? Todas elas. Isso. Um dos contos, só o início dele começa exatamente assim, que os tempos são outros. Esse é um conto que chama Invisíveis. Ninguém quer ser coadjuvante, é preciso assumir o papel de protagonista no teatro da existência. Parados, somos como um passageiro sonolento que olha a paisagem pela janela, passando rápida e fosca, sem perceber os detalhes. A vida ou parte dela, que se quer mostrar, está o tempo todo estampada nas redes sociais, em imagens conceituais, bem elaboradas, com legendas que ora militam uma causa, ora instigam a curiosidade, ora divertem e provocam. Os cliques têm o poder de aproximar pessoas ou destruir relações até então duradouras. E aí desenvolve uma história em cima disso. É isso aí. E o que você acha dessa questão das redes sociais hoje em dia? O que isso representa, até em termos de literatura mesmo? Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque a nossa geração foi uma geração que ela foi pautada por livros. Uhum. Você não tinha um aplicativo de stream para assistir 2.543 filmes. Uhum. Então, você buscava entretenimento, você buscava conhecimento, era na biblioteca, era nos livros, era dali que você buscava conhecimento. Hoje o conhecimento está aqui, ó. Exato. Né? Então, está tudo muito na palma da mão. Você pega na palma da mão. Uhum. E isso tira um pouco essa questão de buscar, de ter o livro, de pesquisar, de buscar uma coisa chamada índice. Você ir no índice, procurar, né? Para saber em qual estante que está o livro que você está procurando e tal. O que você acha dessa relação de todas essas tecnologias e esse impacto que pode ter na formação mesmo da juventude atual? Então, Jaque, eu acho que as redes sociais elas representam um avanço, sim, né? Agora, a gente tem que achar um ponto de equilíbrio nisso, né? Porque, como diria minha mãe, tudo demais é sobra, né? Então eu acho que se foi num extremo que as pessoas, o problema que estamos vivendo hoje, que todo mundo muito nas telas o tempo todo, tanto que agora vê essa lei tentando tirar as telas da escola, né? Mas está se caminhando para uma conscientização. Para a nossa geração, ou para a minha geração, ela foi uma grande descoberta. E serve, eu uso muito para ampliar relações. O engraçado que quando, olha só, eu falei que na pandemia nós fizemos saraus online e que isso ampliou tanto uma rede de relacionamentos, né, amizades que hoje até algumas já saíram da virtualidade, já nos conhecemos pessoalmente e tudo, como serviu de terapia para a gente de alguma forma. Através dessa história lá da pandemia, há 2 anos atrás formamos um grupo de leitura online. Olha que coisa legal. Eu faço parte de um grupo de leitura que chama o Ato de Ler. Nós somos 10 pessoas, somos 4 aqui da região de Belo Horizonte, mas também tem de Roraima, de Salvador, de Vitória, do interior de São Paulo. E nós estamos lendo atualmente, só para você ter ideia, coisa que eu acho que você gosta. Machado de Assis, que delícia! 50 contos de Machado de Assis, né? É o nosso projeto atual de leitura. Nos reunimos a cada 2 semanas para conversarmos sobre 5, 7 contos do Machado, sabe? Então tem como você usar as redes sociais para coisas saudáveis, para vender o seu produto, né? Hoje em dia se vive através das redes sociais, né? Você faz vendas, você divulga a sua marca, né? Ou você entra num buraco também sem fim de golpes, né? De coisas fúteis que não vale a pena. Então, eu acho que a gente precisa chegar nesse ponto de equilíbrio. E o preocupante é a questão do vício, né? A questão do vício.
ficam viciadas naquilo, né? E aí perde. Eu acho que é um pouco que o grito fala. Exatamente. É por É um aí. pouco que esse livro traz, né? As relações entre as pessoas, as relações com a rede social, né? As relações humanas que Exato. está precisando ter resgate. Não é porque eu tenho 3.000 filmes no stream para eu ver que eu tenho que sentar na poltrona e ficar vendo filme o dia inteiro, né? Ou maratonando série, né? Um maratonando série, né? Tem uma vida acontecendo, gente. Essa vida tem que ser vivida com pequenas doses ali do cardápio, né? Que é bem variado e um pouquinho de tudo é saudável. Agora, você se alimentar de uma coisa só o tempo todo, você vai ter consequências disso, né? Eu vejo um pouco como aquele livro de Oscar Wilde, O Retrato de Dorian Gray. Uhum. Em minha opinião, quando você usa as redes sociais, até para expor a vida mesmo, né? Eu falo que vem de felicidade que não existe. É exatamente o retrato de Dorian Gray. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Exatamente. Isso é um ditado mineiro, viu, gente? Para quem não conhece, né? Por fora é lindo e maravilhoso. Quando você vai ver por dentro, não tem conteúdo. Uhum. E é um pouco isso que as redes sociais, em alguns aspectos, não são para todos, viu, pessoal? Mas em alguns aspectos vêm de uma felicidade que não é verdadeira, né? Porque ninguém é feliz o tempo todo. Não se iludam. Ninguém é feliz o tempo todo, né? A gente passa por altos e baixos, passa por depressão, passa por agonias, e é assim que a vida é. E é assim que é bom, porque se não houver sofrimento, não tem poesia. Exato. O poeta acaba se alimentando das tristezas que ele precisa colocar para fora, né? Exatamente. Das tristezas, da inconformidade com as situações, né? E que a gente vai colocando essas coisas para fora. E Jefferson, além de escrever... E também, Jaque, olha só acrescentando, se não fosse os amargos, os sabores amargos da vida, você não saberia a diferença para apreciar o doce, né? Exatamente. Né? Você precisa disso. Você precisa vivenciar isso para poder criar experiência, para poder criar casca, né? Para saber como reagir, para dar valor, maturidade. Afinal de contas, para que você vai ficar velho? Não é? Né? A gente fica velho porque ganha experiência. Já pensou se a gente não ganhar experiência? Vai só ganhar ruga. Né? Não é só de cabelo branco a gente vive, não. As rugas têm que contar histórias. Tem que contar história, com certeza. E essas histórias são colocadas nos livros. Exato. Por quem tem talento. É o caso do nosso amigo Jefferson, por quem tem talento. O Jefferson, além de escrever, sei que você também passeia por outras facetas da arte. Conta um pouquinho pra gente aí sobre suas telas. Eu brinco com minhas telas, né? Até tô meio parado atualmente, mas de vez em quando eu brinco de fazer algumas telas. Eu toco saxofone. Igual você falou, toquei durante 2 anos aí na banda Benício Moreira, já toquei em grupos de casamento. É uma coisa que, devido às minhas múltiplas atividades atualmente, eu estou um pouco parado com a música. Eu preciso de uma dedicação maior, mas é algo que eu preciso voltar. A música é um pouquinho ciumenta, né? A música é ciumenta, ela requer muita exclusividade, né? Ela não gosta de dividir, não. Ela não sabe dividir, não. Ela é bem egoísta. Ela E a música foi a minha primeira manifestação artística, ainda na adolescência, em grupos de igreja, lá em Molevade. Então eu aprendi o saxofone muito novo, ainda na adolescência. Tentei aprender violão, não consegui aprender violão. Minha grande frustração, não saber tocar violão. Não esquenta não, porque olha só, eu vou te falar uma coisa. Eu também não toco violão. O Ayrton já tentou me ensinar, mas infelizmente eu não consegui. Mas eu tenho um lado da arte, eu tenho um lado do cálculo. E uma das minhas metas é que eu não sabia montar um cubo mágico. E agora eu sei montar um cubo mágico. Você sabe, Jaque? Eu não sei. Eu sei montar um cubo mágico. Então, se eu conseguir aprender um cubo mágico, você aprende a tocar violão.
Ai, que legal. Quem sabe um dia eu aprendo a tocar violão. Mas eu me dei satisfeito com o saxofone, que eu amo. Nossa, bom demais. Né? Aí você tocou na banda, né? Toquei na Benício Moreira. A Benício Benício Moreira é Moreira. uma banda centenária aqui em Santa Luzia, né? E que faz um trabalho bem legal. Na Benício Moreira, as pessoas podem ter aulas de teoria e prática musical lá, gratuito, sabe? É uma banda com um projeto muito legal, né? Tem um repertório muito bom. Ver a Benício tocar é assim, nossa, é outro naipe, é bom demais. Que maravilha, que maravilha. E qual que é o próximo projeto? Então, Jaqueline, Eu pensei o eu, seguinte, até passou pela minha cabeça, eu falei assim, o Jefferson deve estar preparando o próximo projeto em conjunto com a Yasmin. até que não. Ainda não, né? Até que não. Porque a Yasmin agora está muito focada, ela está no terceiro ano do ensino médio. Esse ano Ai, ela meu está Deus, focada neném. para Enem, né? Então ela não está tão lúdica assim para gente debruçar em cima de um projeto, não. Mas eu pretendo lançar alguma coisa aí, ou ano que vem, ou talvez o mais tardar 2027. Ainda não sei se contos, crônicas ou poemas, sabe? Mas já tem bastante material. E toco aqui meus projetos de leitura que eu amo também, que eu não fico sem, né? É um outro hobby que eu gosto muito. Quem sabe em algum projeto coletivo com a academia também, né? Pra gente, pra gente fazer juntos, algum sarau, seja online, seja na rua, vamos fazer também. Né? E agora eu vou participar, agora em maio, da Bienal Mineira do Livro também. Estarei lá no estande dos autores independentes, a Bienal que vai do dia 3 ao dia 10 de maio, no Vai ser dia onde? 9 de maio. Vai ser na Center Minas. Você termina Center em Minas, Belo perto do Minas Horizonte. Shopping, Belo Horizonte. Belo Horizonte. É, é, do dia 3 ao dia 10 de maio. E no dia 9 de maio, uma sexta-feira, de 5 às 21 horas, eu estarei lá também, com meus livros e para prosear um pouquinho com o pessoal. Você falou uma coisa que ficou martelando aqui na minha cabeça. Hum. Que você demorou um pouco para lançar o primeiro livro porque você não acreditava na qualidade do que você escrevia. E eu tenho certeza que muitas pessoas hoje vivem exatamente essa mesma realidade. Tem aquela gaveta cheia de coisas, de poemas, de crônicas, de histórias maravilhosas, mas não tem aquela confiança de que, ai meu Deus, será que alguém vai querer ler? Será que isso vai ser importante? Será que isso dá certo? Será que é possível? Será que eu não estou querendo dar um passo maior do que a perna? Então as pessoas estão passando exatamente por aquilo que você passou há alguns anos atrás. Qual que é a dica? O que você fala para essas pessoas que estão com essa agonia hoje, né? Estão vivendo com essa agonia, são aquele vulcão que está próximo, né, a entrar em erupção, mas está guardado na gaveta. Esse é um problema do ser humano. Nós somos inseguros, né, já, com tudo que é novo. E quando você escreve algo e lança, estamos nos expondo de alguma forma, né? E a partir de que você expõe, aquilo está aberto a críticas, claro, né? É isso que desce insegurança, sabe? Não sei se a nova geração tem tanto isso. A nova geração que está aí na era da tecnologia, que grava vídeo, posta vídeo, né? De maneira bem espontânea, talvez não tenha tantos problemas, ou não tenha tanto esses grilos. Mas para quem tem esses grilos, quem tem a gaveta, o computador aí cheio de textos, quer mostrar, mas está inseguro para mostrar, arruma um leitor beta. Tem aquela pessoa de confiança, né? Aquela pessoa que não vai ter medo de fazer críticas, um amigo bem legal mesmo, né? Que se tiver uma crítica construtiva para fazer, vai fazer. E pede essa pessoa para ler antes, né? Um leitor beta ajuda muito nisso, ajuda a pessoa a ganhar confiança, né? Olha aqui as coisas que eu escrevo, né? Você acha que é legal e tal? E a partir dali, aí toca, arruma uma editora ou faz independente, né? Hoje existe uma dificuldade em se publicar o livro em questões de custo e tudo,
Mas tem muitos projetos legais, muitas campanhas de publicação colaborativa, publicação coletiva. Começa por uma antologia, Uma né? coisa, Entra né? uma coletânea, você entra num projeto que você vai colocar ali 1 ou 2 textos. Como Ali esse aqui você se... da academia. Esse aqui da Aí, academia olha, é um belíssimo. exemplo, né? Uhum. Nosso amigo Jefferson aqui, ó. Aí, Aí, ó, estamos juntos aí, ó. estamos juntos. Uma coletânea, você coloca ali 1 ou 2 textos, né? Você já tem uma primeira experiência ali, como que é expor seu trabalho junto com outras pessoas, né? E isso dá confiança e é muito bom. E aí é um bichinho que pica e não para mais, né, Jaque? A dica é: vá, Vá, tente, vá, né? Vá, vai dar certo. vai dar Faça. certo. Não, Não se intimide, né? exato. Não, tem muitas formas de fazer isso e, né? Vai com fé e se joga. Com certeza. Vai com fé e se joga. E aí vai participar agora de Sarau, vai participar da Bienal em maio. E isso tem esse projeto com o Bendita Existência agora. O Como eu disse, Bendita, ele é um blog que eu entrei nele, tem 1 ano que eu entrei para o blog. Era um blog, até a minha entrada era composto só por mulheres, né? Aí que aí você foi o bendito fruto entre as mulheres, o né? bendito fruto da existência entre as mulheres, né? Entrei nessa cota lá da inclusão e diversidade do blog e está sendo uma experiência bem legal, publicando ali um texto por mês, benditaexistência.com.br, e agora estamos lançando o nosso primeiro livro, né? A nossa primeira coletânea no dia 29 de março. Que legal. E você também tem um site, né? É o Rabisco e Poesia. Poesia.com. É ponto .com ou ponto Não, .com.br? é ponto .com. É ponto .com, pessoal. Eu vou deixar na descrição, viu? E lá, aí tem poemas, crônicas, contos. O que eu vou escrevendo, eu vou jogando lá. Eu vou colocando lá. Lá é um arquivo pessoal bem legal. Entendeu? Alguns textos estão lá com fundo musical. E é só seu. Esse é só meu. Esse é Esse é só só seu. meu. E há Só quanto meu. tempo você já tem esse site? Desde 2012. Caramba, então nós estamos falando de 13 anos. 13 anos. Ele veio antes dos livros. Veio antes dos livros. Veio antes dos livros. É aquela coisa que eu comecei a participar de coletâneas, nessa coisa de me testar em coletâneas. Eu comecei em 2009, 2010. Eu participei das primeiras. Aí quando foi 2012, eu conheci o Recanto das Letras. Uhum. O Recanto das Letras ali, que é um lugar super democrático para todo mundo criar sua página ali e colocar. E esse site veio através do projeto pago do Recanto das Letras. Eu montei esse site pessoal. Aí, finalzinho de 2012 para início de 2013, eu já estava um pouco mais cara de pau. Né? Um pouquinho mais de coragem? Um pouquinho mais de coragem. Não, agora eu vou criar um site e vou começar a divulgar no Facebook na época, né? Eu vou jogando os links no Facebook e vão ver, né? Aí ali foram 4 anos só com o site, até, não, agora eu vou elaborar um livro e publicar um livro. Aí em 2017 sai o livro. Que Aí, coisa. aí foi assim, foi degrauzinho por degrauzinho, tá vendo? Então você tem várias frentes, né? Tem livro, tem o risco e poesia, Rabisco e tem poesia. a bendita existência. Achar o Jefferson Lima não é difícil. E tá no Instagram também? Instagram também, Jefferson Lima, com 2 Fs, 7.6. Vou colocar também aqui na Coloca aí. descrição dos comentários, pessoal. Eu tô por aí, julgando em todas. E trabalhando na indústria. E trabalhando na indústria, né? Achando tempo para trabalhar, para fazer tudo. Nesse meio tempo ainda trabalha também, né? Você só escreve livro ou trabalha também? Eu já vi É difícil, né? Você só escreve livro ou você trabalha também? Aí você pode falar, não, eu trabalho também. Tá vendo? E com filho adolescente, com um cachorro para cuidar. Com cachorro, papagaio, tudo que tem direito, né? Tudo que tem direito. Almoço de domingo, frango com quiabo, comer um queijinho, né? Tomar um pão de queijo.
Ou faz parte demais. Das reuniões da Academia Luziense de Letras e Artes. Exatamente. Que delícia, Jefferson, que delícia. Mas que E ainda projeto... arrumando tempo para grupo de leitura, né? Que demanda disciplina, e é muito bom participar dessas coisas. Eu acho o seguinte, tempo a gente tem para aquilo que ama. É, uma verdade. Né? Então, a gente, quando aquilo vem de dentro, quando é da nossa paixão, o tempo, o universo conspira para que você tenha tempo. Eu Sim, acho sim. que é aí que está um pouquinho além da relatividade de Einstein, quando ele falava da dobradura espaço-tempo, ele só esqueceu de falar que essa curvatura ela é formada pelo amor. Porque você arruma tempo, não existe distância, você tem dedicação àquilo que você ama. É impressionante como que a coisa vai se encaixando, não é isso? Exatamente. E aquilo que nós falamos antes, experimentando tudo em pequenas doses, né? Que você arruma tempo para tudo que você ama, com certeza. E aí você fica mais sereno, mais tranquilo, né? Dá para levar uma vida mais leve, né? Tem. Assim tem paz de espírito, né, Jaque? Tem paz de espírito, exatamente. Eu acho que a arte, o Bossari fala isso, né, o Adriano? Ele fala que a arte, ela liberta. Com certeza. E como? Né? Ela nos liberta das amarras que a vida tenta nos colocar. A Com gente fala, certeza. não, vamos nos libertar por meio da arte. E as palavras, elas são fantásticas para isso, para nos Com libertar. certeza. Né? Exatamente. Nossa, bom demais. E que carreira bonita, né? Já com 3 livros publicados, 30 coletâneas. Gente, vocês não têm ideia do que é isso. 30 coletâneas dá assim, que umas 3 por ano, né? Porque Houve uma época que eu entrei muito de cabeça nisso, né? Já teve anos de eu participar em mais de 5 coletâneas, sabe? Eu já fui o doido das coletâneas, né? Entendeu? rato de coletânea, né? Eu era rato de coletânea, né? Mas nos últimos tempos, ali, pelo menos uma ou duas por ano ainda sai. Eu gosto de participar de projetos. E eu gosto, inclusive, eu gosto mais ainda quando aparecem projetos que eu nunca participei com aquelas pessoas. Que seja um projeto inteiramente novo. E ali você vai aumentando seu network, você vai ampliando as suas experiências, conhecendo outros tipos de linguagem. É muito gostoso. Conhecendo pessoas novas, Conhecendo conhecendo gente artes nova. novas, uma visão diferente sobre o mesmo assunto. É É, isso que a literatura proporciona para a gente. A gente entra dentro de um livro e você visita o mundo inteiro. Você entra dentro das cabeças das pessoas. É possível fazer leitura do que a pessoa pensou quando ela estava escrevendo, quando você está lendo. é. É uma viagem maravilhosa. Nossa, e como? Né? Não é? Olha só, na pandemia eu participei de um projeto de uma revista literária. Era uma revista online, que chamava Travessias Literárias. Uhum. Nós chegamos a fazer 5 edições só dessa revista. E depois o projeto acabou não seguindo. E era uma fase que as pessoas estavam muito abaladas pela pandemia. E eu entrei no projeto que eu só conhecia uma pessoa. Eu só conhecia o Mauro Brandão, que estava nesse projeto e me convidou. Mas só que desse projeto, apesar de ter durado só 5 edições, as amizades ficaram. Tá? Então, a Margarida Montejano, que faz o prefácio do Meu Grito, por exemplo, ela é desse projeto, ela foi desse projeto das travessias literárias. É uma professora lá de Campinas. Então, assim, em qualquer projeto que a gente entre, assim, de bom coração e com amor, algum ganho nós teremos, Jaque. Ninguém sai perdendo disso, não. O Né? Vinícius de Moraes falava o seguinte, que nunca vi boa amizade ser feita na leiteria. Não é? Mas Com no bar. certeza, na biblioteca foram feitas excelentes amizades, no caso. Com certeza, né? E aí são amizades que vão para a vida, né? E a gente continua se apoiando nos projetos individuais um do outro, né? Isso é muito bom. Essa ajuda mútua, né? Essa cooperação que existe no mundo da arte.
Isso é muito diferente. A gente que vem do mundo corporativo, que é uma carneficina danada, é pressão, é entrega, é prazo, né? Isso tudo fica em cima da gente. Quando você entra no mundo da arte, a coisa é leve. Você se recompõe. É diferente, é apoio, é entrega, é ajuda. Exato. A gente se recompõe, né? A gente se recompõe na arte. Se você se recompõe na arte. Muito bem. Jefferson, estou adorando, está uma delícia. Eu queria que você deixasse aí um recadinho final para quem está nos assistindo, para quem está inspirado aí com a sua trajetória maravilhosa. Qual que é o recado que você deixa aí para esse pessoal? Para essa moçada de 8 a 80, ou sei lá, de 5 a 100 anos, que quer começar a escrever, ou que já escreve, qual que é a dica? Olha, não tenha medo de mostrar o seu talento, aquilo que você gosta de fazer, seja na escrita, seja na música, nas artes plásticas. Tem espaço para todo mundo. Tem muito projeto coletivo rolando, inclusive virtualmente. Eu tenho amigas que participam de campeonatos de microcontos, que está muito em voga agora, que são projetos muito legais. Tem muita antologia poética. Para lançar livros, temos leis de incentivo à cultura, acessíveis também a todas as pessoas, que basta dar uma pesquisada, que não é difícil fazer inscrição. Eu já usei desses projetos de incentivo para lançar livros. Então, assim, vai. A dica é essa, vai. E mais importante do que escrever, nunca deixe de ler, gente. Nunca deixe. A gente precisa se alimentar para ter conteúdo também, né? Para colocar para fora. E aí eu encerro com uma frase sua, né? Do livro Sobre os Nossos Dias e Alguns Desejos, a poesia Ser, que fala o seguinte: agora sou, antes de tudo, aquele que procura um verso para desabafar. Ah, que lindo. Obrigado, Isaac. Eu amei participar. Jefferson, muito obrigada. Esse foi só o primeiro. Vamos voltar mais. Vamos fazer um sarau aqui no Cá Entre Nós? Mole para nós, tô dentro. Vamos fazer um sarau no Cá Entre Nós para o mundo ver como que a arte, a literatura, a leitura é libertadora. Muito obrigada. Gratidão. É só chamar, Isaac. Tchau, pessoal. Tchau.